Olá, chegamos ao 27º episódio do nosso podcast. É uma honra ter você aqui comigo. Não se esqueça de fazer o download dos episódios anteriores e, se puder, compartilhe. Você pode estar abençoando vidas. O nosso tema de hoje é a importância de cantar o hino apropriado. Acheguemo-nos à cerimônia da última ceia de Jesus na terra e analisemos o tema proposto. Eu leio para você Mateus 26, de 26 a 30, lembrando que o foco da nossa reflexão está no versículo 30 de Mateus 26. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vejamos a passagem a partir do verso 26, Mateus 26, de 26 a 30. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. E, tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. É importante, antes de entrarmos na nossa reflexão propriamente dita, registrar a importância dessa reunião, a importância desse último encontro aqui na Terra e a promessa de um novo encontro lá no céu. Isso quer dizer que um momento como esse precisa ter um hino que venha identificar esse momento, que venha sublimar esse momento, que venha marcar esse momento e que venha trazer a presença de Deus aos corações daqueles que vivem esse momento. O pastor Antônio Gilberto, saudoso pastor Antônio Gilberto, afirmou que o hino cantado foi o Halel. O Halel era composto pelos salmos 113 a 118. O Halel era cantado pelas famílias na noite de Páscoa. Os salmos 113 e 114 no início da refeição e os salmos 115 a 118 no final da refeição. Eu vou repetir para você esse ritual que é muito importante. Veja, o Halel era cantado pelas famílias na noite de Páscoa. Os salmos 113 e 114 no início da refeição. E os salmos 115 a 118 no final da refeição. Vamos dar uma panorâmica desses salmos, uma pincelada nesses salmos e seus objetivos e suas características. O Salmo 113 é um cântico de louvor. Começa e termina com aleluia, que significa louvem a Deus. O Salmo 114, um cântico do Êxodo, que relembra as maravilhas e milagres que acompanharam Israel quando este foi liberto do Egito, bem como o início da Páscoa. O Salmo 115 é muito interessante, veja. O Senhor é o único Deus. Olha a importância desse cântico. O Senhor é o único Deus. Seu povo é abençoado, ou seja, àqueles que confiam em Deus e não nos deuses das nações. Os ídolos não podem ser mais inteligentes do que aqueles que os fabricaram. Nosso Deus é o único Deus. Onde estão os deuses das nações? Nosso Deus nos abençoará
e nós bendiremos o seu nome por todo o sempre. Eu preciso repetir isto para você. Nosso Deus nos abençoará e nós bendiremos o seu nome por todo o sempre. Salmo 116, um cântico de gratidão a Deus pelo livramento da morte e da tentação e pelas numerosas respostas à oração. Um dos salmos mais importantes. Salmo 117, uma intimação para as nações aceitarem ao Senhor. Citado nesse sentido em Romanos 15:11, que eu leio para você. E ainda, louvai ao Senhor, vós todos os gentios e todos os povos o louvem. O Salmo 117 é o capítulo que fica exatamente no meio da Bíblia e também é o mais curto. Entretanto, contém a essência dos salmos. Eu vou repetir para você. O Salmo 117 é o capítulo que fica exatamente no meio da Bíblia e também é o mais curto. Entretanto, contém a essência dos salmos. Salmo 118. Esse foi o hino de despedida que Jesus cantou com os seus discípulos quando saiu do cenáculo onde celebrara a Páscoa. O caminho de dois lugares marcantes e inesquecíveis. O primeiro lugar marcante, o Getsêmani, um jardim localizado no sopé do Monte das Oliveiras. O segundo lugar, o Calvário, o lugar do sacrifício. Parte desse hino era uma predição da rejeição de Jesus. Você encontra isso em Mateus 26, 22, 26, Mateus 21, 9 e 42. Duas lições saltam dessa passagem sublime e magnífica. A lição número 1. Ao sair para a batalha, mesmo que seja a maior e mais decisiva batalha da vida terrena, é importante cantar um hino. E cantar o hino apropriado. Você se lembra? Josafá e seus guerreiros cantaram em batalha jamais esquecida: louvai o Senhor, pois sua misericórdia é eterna. Eu leio para você o texto de 2 Crônicas 20, de 21 a 25, que mostra o resultado do louvor sincero, do louvor apropriado, do louvor adequado. Em seguida, depois de se ter entendido com o povo, ele designou os cantores que, revestidos de ornamentos sagrados, haveriam de marchar à frente do exército cantando: louvai o Senhor, pois sua misericórdia dura para sempre. No momento em que era entoado este cântico de louvor, o Senhor fez cair numa emboscada os amonitas, os moabitas e os habitantes da montanha de Seir, que tinham vindo atacar Judá. Foram destruídos. Os amonitas e os moabitas atiraram-se então sobre os povos das montanhas de Seir para um massacre de exterminação, e isto feito puseram-se a matar uns aos outros. Tendo chegado os homens de Judá à altura donde se vê o deserto, olharam para a multidão, e eis que lá não havia mais que cadáveres estendidos por terra, não tendo podido escapar ninguém. Então avançou Josafá com seu exército para despojá-los, e encontraram riquezas, vestimentas e objetos preciosos em abundância, e tiraram em tal quantidade que não puderam levar tudo. A pilhagem durou 3 dias, pois o despojo era enorme. É isso. Antes da batalha, importa cantar o hino, e aqui estou usando o artigo definido, não um hino, mas o hino. Não é qualquer
hino, é o hino apropriado, é o hino de louvor, é o hino de exaltação, é o hino da sinceridade, é o hino da confiança, é o hino da fé no Senhor Jesus, que tudo pode e de que tudo é o autor, pois tudo foi feito por ele e sem ele nada do que foi feito se fez, afirma João no capítulo 1, no versículo 3. A lição número 2, que salta dessa passagem em que Jesus cantou o hino antes de ir para o Monte das Oliveiras. O hino que Jesus cantou com os discípulos era o combustível para a viagem, porque antes do Calvário, o lugar final, o lugar do sacrifício, foi preciso passar pelo Getsemane, o lagar do azeite. Aqui cabe parar e refletir. Getsemane era o nome de um dos jardins no Monte das Oliveiras, onde existia um lagar para extrair o óleo. O Getsemane estava situado à nascente de Jerusalém, um pouco além do ribeiro de Cedron, junto ao Monte das Oliveiras. Era o local favorito de Jesus, para onde ele se retirava com frequência, a fim de orar e buscar comunhão com o Pai. O Getsemane, prensa de azeite, estava muito ligado ao Senhor Jesus. Ele se identificava muito com aquele jardim. O azeite sempre esteve perto do Senhor Jesus Cristo. Ele sempre era atraído para aquele lugar. O Getsemane é também conhecido como o lugar da decisão, lugar da obediência. O jardim do Getsemane está localizado em um ângulo formado por uma bifurcação da estrada que se divide ali, tomando duas direções, uma diretamente para o Monte das Oliveiras e a outra circulava suavemente o dorso do monte. O Senhor Jesus conhecia muito bem este caminho. Ele nunca escolheu o caminho fácil, sempre o caminho do Getsemane. Ele nunca fugiu desse caminho, pois sabia que ali se cumpriria a vontade do Pai. Em muitas noites frias, o mestre querido tomou a estrada escura e chegava à bifurcação. Ele escolhia o caminho da obediência, o caminho do Getsemane, a fim de orar e ouvir a voz do Pai intercedendo por toda a humanidade. O processo de extração não pode ficar de fora da nossa reflexão, pois tem muito a ver com Jesus, suas virtudes, seu sacrifício, e mostra também a importância do hino cantado antes da batalha. Eu tenho que repetir isso. E mostra também a importância do hino cantado antes da batalha. Observe, no processo de extração, retiravam-se 4 tipos de azeite. Cada tipo era para sua função. A prensa de azeite funcionava de maneira simples por meio de 4 pedras colocadas sobrepostas em um braço de madeira e que faziam com que os frutos fossem esmagados, produzindo assim o azeite. A primeira pedra era colocada e assim esmagava os frutos e produzia-se o primeiro azeite. Sendo este o melhor, ele seria usado para ungir. A segunda pedra era colocada sobre a primeira, tornando a pedra mais pesada. O mesmo fruto era esmagado novamente e daí produzia-se o segundo azeite, que era usado para alimentar. A terceira pedra era colocada e tornava a prensa cada vez mais pesada. Agora, pela terceira vez, o fruto era prensado e extraía-se o azeite para a limpeza. E finalmente era colocada a quarta pedra, a qual seria a última, levando o seu limite máximo de peso. O fruto era colocado e extraía-se o último azeite, que era usado para iluminar. Jesus é assim. Jesus nos unge, ele é o ungido de Deus e ele nos unge. Jesus
nos alimenta. Ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. A terceira pedra, que era para a limpeza, lembra que Jesus dizia para nós: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. E a quarta pedra era para iluminar, e Jesus, ele mesmo disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. O Getsemane, lugar preferido de Jesus, nos leva a considerar ser um lugar para refletir, conversar com Deus, obedecer e decidir fazer a vontade do Pai. Quantas vezes uma canção ungida fez a igreja se elevar e se enlevar com a presença do Espírito Santo de Deus. Quantas vezes uma canção ungida serviu de bálsamo e quantas vezes lavou a nossa alma. Não é raro ouvir de alguém: você se lembra? Essa canção lavou a minha alma. Nós entendemos a utilização dessa figura. Quando for entrar em uma batalha, qualquer que seja ela, quando tiver de sair por qualquer motivo e qualquer que seja o seu destino, cante um hino apropriado, exalte ao Senhor. Tudo o que temos e somos devemos a Ele. João aguça nossa memória no versículo 3 do capítulo 1. João 1, verso 3, eu leio para você: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Antes da batalha, cante um hino que engrandeça o Senhor por suas constantes maravilhas. Caminhe firme, resoluto, confiante e convicto de que o justo é mais do que vencedor por aquele que nos amou profundamente, eternamente, sem limites. Você verá uma extraordinária mudança em sua vida, porque Deus habita bem no meio do louvor sincero, apropriado, ungido. Pense nisso, e o Deus de paz inunde de inspiração a sua alma e seja sempre o centro da sua canção. Obrigado por estar aqui comigo. Até o próximo episódio, na semana que vem, se Deus quiser.